Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder aproveitarmos o nosso tempo para estarmos gravando mais um vídeo de esclarecimento aos inscritos do canal. Já dizia um grande sábio que o tempo vale mais que o dinheiro, porque o tempo, uma vez perdido, nunca mais se recupera. Então nós devemos aproveitar o nosso tempo naquilo que é plausível, naquilo que glorifica a Deus, naquilo que é de futuro. Vocês entendem? Então perder tempo é muito mais letal que perder dinheiro, porque o tempo vale mais que o dinheiro. Então vamos aproveitar o nosso tempo para levar até os irmãos na manhã desse dia maravilhoso, mais uma reflexão, mais uma orientação, um esclarecimento, e abrir os olhos das pessoas para que eles não sejam enganados mais uma vez. E o diabo fica horrorizado, Satanás fica furioso, seus membros, seus adeptos e também aqueles que gostam de apoiar a mentira ficam enraivecidos, rangendo os dentes, porque o canal Bíblia em Foco não é um canal de conversa fiada, de expor expulsação de demônios, de expor conversas desse nível. Veja só quantos Exu tinha esse, veja só as asas do anjo, veja só as bolas de fogo, veja só a forma que esse aqui prosperou. Aqui não, meus irmãos, aqui não. Por isso que as pessoas ficam bravas, porque as pessoas querem apoiar esse tipo de trabalho, esse tipo de instituição e esse tipo de lobos devoradores, lobos vorazes que destrói o rebanho de Cristo. Mas eles gostam. Como eu falei no vídeo anterior, só existe uma igreja falida hoje, as instituições estão falidas porque existe uma crise existencial muito grande de líderes espirituais que não existe mais, e também porque os membros são culpados. Em primeiro, os líderes, a liderança, e segundo, os seus seguidores, seus membros, porque os membros apoiam e querem para si esse tipo de líderes e liderança. Então a igreja passa por uma grande crise. Minha gratidão a Deus em primeiro lugar por todos vocês que têm apoiado o canal, e doravante vão apoiar esse número pequeno de pessoas que verdadeiramente eu sabia que seria assim, porque pessoas presas a instituições não apoiam trabalhos verdadeiros. Eu já tive essas experiências amargas várias vezes na minha vida, de pessoas que diziam que amavam o sentimento doutrinário, que amavam as verdades da palavra, mas na hora de pôr em prática, eles não amam, não. Eles ficam pegos aos seus cultos, às suas correntes, às suas campanhas mentirosas, às suas revelações mentirosas e às suas profetadas mentirosas. Muito menos querem dar ouvidos à verdade da palavra de Deus. O que salva é a palavra. Nada mais salva a não ser a palavra. E tem que ser a palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Vocês sabem muito bem que Jesus Cristo, falando em suas palavras no livro do apóstolo João, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão a mim. Então, com mentiras, com enrolos, com engodos, com rolos, ninguém vai chegar na presença de Deus. Nós precisamos ter uma vida pautada na presença de Deus, uma vida de caráter. Hoje, meus irmãos, antes de agradecer a Deus os contribuintes financeiros e os contribuintes espirituais do nosso canal, os membros, a grande maioria que nós temos como membros, nós queremos fazer uma confirmação para ver se essas pessoas que aderiram a esse compromisso vão se manter, porque a gente, na verdade, a gente quer ter assim, saber as pessoas que verdadeiramente são membros ativos do canal, e para a gente poder estar relacionando o nome deles na oração e saber quando que a gente vai chegar nesse número de 500 membros. Então é muito importante as pessoas que assumirem os compromissos ter o caráter de mantê-los na presença de Deus, porque a gente não força ninguém, a gente pede as pessoas para chegarem e serem membros do canal. Ninguém está forçando ninguém a nada. E existe um motivo desses membros do canal, porque nós queremos continuar com o nosso canal desmonetizado. Meus irmãos, hoje eu quero aconselhá-los a respeito de algo muito difícil. Hoje eu quero, ontem à tarde eu estava pensando e eu ia gravar esse assunto com a minha esposa, mas nós não tivemos tempo de nos reunirmos devido aos tantos compromissos, tanto meu como os dela. Então é bem difícil nós nos reunirmos e separarmos aí 1 hora, 2 horas para nós gravarmos. Mas então eu vou gravar ele sozinho. Nós iríamos falar das experiências amargas que nós tivemos dentro das instituições religiosas, das igrejas pentecostais as quais passamos.
e dizer aos irmãos que não é diferente nenhuma das outras. Neopentecostais, pentecostais, tradicionais, são poucas as que têm respeito hoje em dia com os seus membros, com os seus obreiros. E lembre-se que tem pessoas que estão vindo aqui defecar pelos dedos e falar, escrever que eu sou desigrejado. Não sou um desigrejado, ainda que eu não tenha nada contra os desigrejados que se desigrejaram por causa das falhas desses pastores. Eu sou contra os desigrejados que se desigrejaram para lutar contra a igreja verdadeira, que não é essas instituições, né? A igreja verdadeira são as congregações que existem por aí, física ou no corpo espiritual, cultuando e servindo a Deus de verdade. Eu não sou contra a igreja. Quem falou que eu sou contra a igreja, para mim é um ignorante, que vem escrever aqui embaixo que eu sou um desigrejado. Não sou um desigrejado porque quem acompanha os vídeos do canal sabe que eu nunca me posicionei como desigrejado. Então vamos parar com essas mentiras aí no rodapé dos vídeos. O que eu estou fazendo, me desvinculei da instituição nas quais eu congreguei 30 anos, para mim estabelecer um novo trabalho. Então é óbvio que se eu vou estabelecer um novo trabalho, eu não posso dar abraços com essas instituições falidas. Então nós esperamos o momento de Deus na nossa vida de estabelecer o nosso trabalho. Então, para que fique bem claro, para eles não vir mentir no rodapé dos vídeos e algumas das pessoas que estão chegando recentemente acreditar, ou então eles querer passar essa imagem, porque os membros da AD e da IPDA eles são muito mentirosos. Eles gostam de medir as pessoas, de analisar as pessoas, fazer uma autoanálise das pessoas, mas eles não olham para dentro deles, são podres, pecadores terríveis. Como pecadores somos todos nós, mas eles são pecadores que pecam conscientes, sabendo da verdade. Gostam muito de ver falha nos outros, observar os outros, mas não olham para dentro de si. Esse é o grande número de membros que eu tive dentro dessas igrejas. Pode ter uma exceção de algumas pessoas ordeiras, honestas, sempre tem, mas a grande maioria não observa nada na sua vida diária, nem na sua família, e gosta de pôr defeito na vida dos outros, na família dos outros. Andam atrás de campanhas e correntes, mas nunca andam atrás do verdadeiro evangelho, nunca se convertem dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Por isso, meus irmãos, que eles têm esse tipo de liderança e gostam dessa liderança, e a liderança os apoia, porque eles andam num combinado entre eles, num bem bolado entre eles. Me protege daqui que eu te protejo de lá, e Bíblia deixa de lá. Então não é nosso papel aqui. Então, meus irmãos, eu senti de gravar e explicar para vocês que nós não somos desigrejados, não concordamos com esse ensinamento e não temos nada contra. Alguém ficou nervoso dizer que não tem nada contra desigrejado, porque cada um faz o que quer da sua vida. Cada um faz o que quer do seu trabalho, dos seus canais. Agora não vem dizer que nós somos aquilo que nós não somos. Claro que não estou indo em nenhuma instituição, às vezes a gente vai em algumas congregações de alguns amigos, tendo ser, a gente participa, tudo, porque eu não vou voltar atrás para essas máfias. Não vou entrar nessas máfias nem nesse sistema corrompido e falido de forma alguma. E aconselho vocês todos a saírem dessas instituições que são igrejas que roubam seus membros, que não vivem o verdadeiro evangelho, que massacram seus fiéis. Não os dê dinheiro, não os dê palanque, não os apoie. A não ser que você queira estar junto e faz um corpo com eles, também é um corrupto, então sinta-se à vontade para andar no meio da corrupção. Mas o nosso papel é outro. Nós oramos, nós pedimos a Deus, nós tentamos de várias vezes e Deus falou conosco nesse sentido que não havia mais por que nós lutar, que nós íamos acabar doente. Ficar doente lutando com essas coisas que não há necessidade. Então quando alguém diz, por que não ficou lá para lutar pela mãe, que é a AD, por que não ficou lá para lutar pela única igreja que prega a verdade da palavra de Deus no Brasil, a IPDA? Mentira. Nunca foram as únicas e também não estão lutando mais por verdade. E nós, os obreiros fiéis, não íamos mudar o quadro dessas igrejas de forma alguma. Meus irmãos, eu quero falar hoje com vocês sobre a forma que as igrejas da atualidade têm se tornado e a forma que os líderes, presidentes, obreiros de alto escalão dessas instituições têm se tornado. Todos os dias os jornais, os youtubers têm gravado vídeos e têm mostrado para vocês a canalice dessa gente. E é por isso que não tem como nós continuarmos no meio dessas pessoas. De forma alguma Deus iria se agradar disso. De forma alguma, a gente sabendo de tudo que acontece, estando ciente das atrocidades, dos adultérios, das prostituições físicas e espirituais, dos cultos aos demônios, dos cultos aos bezerros, de forma alguma Deus ia concordar que nós pudéssemos ficar lá dizendo que nós somos o remanescente. De forma alguma, nós sabemos, são coisas que estão abertas, estão patentes
diante dos nossos olhos. Não são coisas que estão ocultas, que precisam ser descobertas, trazidas à luz. Já foram trazidas à luz. São terríveis os pecados que eles cometem. Não tem como os apoiar e continuar os engordando, os mantendo e os promovendo com dinheiro, com tudo, para que eles possam continuar essa vida desgraçada, enrolando as pessoas e mentindo a nível de Brasil. Então eu senti no meu coração de falar com vocês sobre esse assunto, que é sobre instituições que se tornaram verdadeiras máfias, convenções que se tornaram máfias, líderes mafiosos que fazem parte de uma convenção mafiosa, seja ela da igreja que for, porque se tornou uma máfia. Bota quem quer, troca quem quer, são eleitos pelo voto, faz uma politicagem, derruba quem quer no voto. Depois que eles derrubam aquele, eles colocam o time deles, aquele time vive um tempo X, é derrubado por outro time, o outro time coloca o time dele e é como se fosse um sistema mafioso. Então, essas igrejas, esses pastores, eles se tornaram a mesma coisa que a Câmara dos Deputados em Brasília, um jogo político, porque a política é um jogo sujo. Sempre tem que ter um contraponto, alguém se contrapondo ao outro para que possa existir a política partidária e as pessoas possam continuar sendo eleitos pelo voto. Então vocês percebem muito bem que as pessoas da política que hoje falam mal daquele, daqui a 3, 4 anos, aquele que falava mal daquela pessoa, aquela que estava sendo alvo dos falatórios, agora se torna falando mal de outro, e outro de outro, e aquele rolo, aquela confusão. Por quê? Porque é um sistema político. E a igreja, a instituição religiosa na Terra, hoje ela passou a ser uma instituição política. Não somente em votos de convenção para derrubar presidentes, como a AD faz, como um sistema politizado, de politicagem dentro da igreja. Vocês entendem? Então a minha fala é sobre isso com vocês hoje. A igreja se tornou algo político. Existem 2 problemas sérios dentro da igreja, que é o que nós vamos abordar hoje. Primeiro é a política dentro da igreja. A liderança da igreja se tornou política, derruba quem quer no voto, se elege, não tem amor, aqueles que estavam na plataforma anterior são derrubados, são perseguidos, brigam, se matam, se retalham para poder ter as cadeiras de novo. Por quê? Porque aquelas igrejas ali que vai receber as presidências, aquilo são minas de ouro. Aquilo ali é sinônimo de colocação e de vida fácil para aqueles que vão assumir. Então daí eles entram na chapa daqueles ali, apoiam aqueles ali para destruir com os outros que estão, vão ao poder, falando de AD, assume, derruba os outros, e aí eles têm as suas cadeiras garantidas por um X de tempo. Aí eles lutam para manter aquele no poder, porque enquanto eles mantêm aquele no poder, aqueles presidentes de igreja vão estar bem sucedidos. E aí eles ficam 10, 15 anos, e eles derrubam, e aí às vezes naquele estado, só tem 2, 3 que conseguem concorrer à convenção, que tem poder e condições de conhecimento, que são mais antigos a nível de estado. Então, vira e mexe, aquele ali estão voltando a cadeira. Nunca aparece outro diferenciado, sempre aqueles 2 ou 3 ali. E sempre o grupo que está ao lado daqueles 2 ou 3 estão com a sua vida garantida, com a sua instituição, com a sua presidência, com a cadeira garantida. E é sobre isso que eu quero falar. E isso sempre é assim, nunca muda. E vai passando anos e anos, e os membros mais raquíticos, mais necessitados de ouvir a palavra, não tem costume de ouvir a palavra. A igreja mais pobre, sem pintura, sem nada. Alguns constroem uns templos grandão para se aparecer, outros nem dão manutenção nos que tem, e assim vai, depende do lugar. Mas o que é certo é o seguinte, que a vida deles está bem garantida. E aí eles roubam, aí eles matam pessoas, seja fisicamente, espiritualmente, aí eles mantêm a posição deles. Então, meus irmãos, vocês precisam entender essas coisas. Então, e se tratando de outras instituições que não têm uma diretoria votada por convenção, mas que são diretoria instituída por família, fica a família e aquela diretoria mandando. E aí a família que decide quem fica na diretoria e quem não fica. E aqueles membros daquela diretoria vão massacrando o rebanho. E aí quem é da família nunca sai da diretoria. Está sempre na diretoria, faz o que tem que fazer, sai, volta a hora que quer, não tem disciplina, não tem nada. E a disciplina fica só para os membros. Então as igrejas de hoje é um sistema falido. Elas são instituições que não são mais igrejas, elas são empresas, firmas. Os pastores, liderança, da grande maioria, como você vê na Plenitude, na Mundial, na Universal, façam uma análise do que eu estou falando para vocês verem. Por isso que eu digo, vocês têm que sumir do meio disso aí. Vocês vão ficar loucos, depressivos. Deus não quer isso para você. Deus não quer, eu digo para você por experiência própria, Deus não quer isso para você. Vocês estão falando com um homem que lutou a vida toda para se manter dentro de uma instituição como essas,
e não dar escândalo e sair, lutar pelo rebanho e fazer a obra certa. Fui cortado mais de 5 vezes porque vivia a vida certinho. Então não adianta, meus irmãos, não adianta, eu estou falando com experiência. Então vocês têm que fugir do meio disso, porque isso, por exemplo, vocês podem ir para qual dessas que eu falei, a situação é a mesma, não muda nada. O que muda é só a placa denominacional, seja neopentecostal, seja pentecostais, até as tradicionais embarcaram nessa hoje. Então existe um número de congregações pequenas, de líderes que levantaram por último, que estão fazendo alguma coisa para o bem da obra de Deus. Existe algumas igrejas boas para vocês congregar, existe sim, só que vocês têm que procurar. Talvez nem tenha, eu não conheço o Brasil todo e não conheça todas as denominações, mas uma denominação tem que estar de acordo com a Bíblia, com aquilo que nós pregamos aqui. Não é que precisa ser a igreja que eu estou congregando, mas que ande pela palavra de Deus. A partir do momento que as igrejas fazem o que estão fazendo, não tem nada de vínculo com Deus. Então, seja ela a igreja que for, essa liderança, essas igrejas, elas são mafiosas. Mafiosas. Isso é um sistema que os líderes são como líderes de máfia. Vocês sabem essas gangues de bandidos, essas gangues do tráfico de droga? Vamos citar bem aqui para vocês, sistema mafioso. O que é uma gangue e uma máfia? Uma máfia, quem manda é o chefe da máfia e acabou. Você entende? Todo mundo obedece àquele chefe da máfia. Quando aquele chefe da máfia é atirado por outro, ou alguém derruba ele, ou ele parte, e entra um outro, já vai todo mundo com aquele outro. Você entendendo? Aquele que assumiu já se levanta contra os que eram a favor daquele outro anterior que morreu, que também mandava. Então isso é mais ou menos assim. A partir do momento que dois mafiosos ali, um der um tiro no outro e derrubar o outro ali, e assumir o lugar, já está todo mundo do lado daquele que matou o outro anterior. Porque isso é um sistema mafioso, isso não é um sistema espiritual, um sistema religioso de praxe, de servir a Deus e de glorificar o nome de Deus. Outra coisa, isso é que nem uma gangue de tráfico de droga. Eles lutam ali e tem um chefe durante um tempo, mas a partir do momento que aquele chefe, por uma divergência ou coisa parecida, se colocar mais alto que o anterior, eles não têm respeito, ele derruba aquele um lá, ele é morto lá dentro, vencido pelo que se levanta contra ele na oposição, e logo ele assume. E o povo já está do lado dele, porque no sistema mafioso o que manda é a autoridade, é o braço, é a bala, é o dinheiro, é o poder, é a ganância. E essas igrejas, por que eu digo para vocês que se tornaram um sistema mafioso? Porque eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. É sorrateiro, é com capa de espiritualidade, é com alta roupagem, mas é a mesma coisa que uma máfia. Porque se vocês viverem nos bastidores, vocês vão ver, vocês vão chorar de tristeza de ver o que eles fazem com seus obreiros, com seus trabalhadores, sem misericórdia. Por que eu disse para vocês que é uma máfia? Que a máfia parece uma capa de uma coisa que funciona. Uma gangue de tráfico de droga dá aquela impressão que funciona, mas lá dentro funciona, mas funciona na bala, na autoridade, vocês estão entendendo? Na força do braço, e funciona mesmo. E a igreja parece, dá aquele clima de que parece que funciona para vocês na espiritualidade, pregam o amor, pregam o perdão, pregam tudo, mas na vida prática diária, nos bastidores, não vivem nada do que pregam. A maioria dos seus membros inocentes são enganados, e a grande maioria são enganados porque sabem que são enganados e gostam do sistema ditatorial. Eu congreguei em igrejas, por exemplo, que tinha prazer, que eu quero falar agora daqui a pouco, sem me esquecer, tinha prazer quando os líderes, os obreiros da igreja eram derrubados pela diretoria, que é a IPDA. A IPDA, os membros de vários lugares que eu pastoreei, não adianta dizer que não. Ainda hoje é assim, tinham prazer quando um pastor era cortado, quando um presbítero era afastado. Eles diziam que é porque era corrompido. Não, o sistema da igreja era corrompido, matava os irmãos inocentes e eles festejavam a morte dos irmãos. Isso é um sistema mafioso. Não é só a IPDA, a Assembleia e todas essas igrejas fazem isso. Mundial, tudo. Universal derruba seus bispos a hora que quer. Vocês entendem? Então isso é um sistema mafioso. E eles festejavam na IPDA quando os obreiros eram cortados. Não queria saber se o obreiro tinha razão, se ele era inocente, se ele podia se explicar. Não queria saber por que cortaram o obreiro, porque ele pagou o programa de rádio. E a lei dizia, a lei porca dizia que tinha que pagar por A ou por B ou por lá, por São Paulo, por ali, por aqui. Então derrubavam, matavam obreiros, mas em grande número de escala. Não vou ficar falando aqui muitas coisas, porque senão fica muito longo o vídeo, mas dando um exemplo aqui. Por vários motivos, eles derrubavam os seus obreiros e os membros festejavam.
E às vezes quem estava derrubando homens experientes de 30, 40 anos de ministério eram uma ou duas mulheres sem experiência que saía de São Paulo com as orientações dadas em 1, 2 dias, em 2 reuniões, se aí queria resolver problema que a igreja tinha de 40 anos. Matavam seus obreiros, destruíam. Isso é um sistema mafioso. Isso é o sistema mafioso que eu quero falar para vocês. Porque um sistema de uma gangue de droga, eles derrubam, matam as pessoas ali, assumem o lugar, o outro grupo já vai para lá. Essas pessoas derrubavam, matavam os obreiros, outro assumia no lugar e eles já estavam festejando ali do lado daquele um que chegou. Nem queria saber o que tinha acontecido com o outro, o que deixou de acontecer. Isso é um sistema mafioso. Isso não ocorre só na IPDA. Isso ocorre em alto escalão na Assembleia de Deus, em todas as igrejas. Outra coisa que eu digo para vocês que entra no sistema de um sistema mafioso é a disputa por cadeira. Ninguém quer saber o que o irmão que está lá naquela cadeira está fazendo. Se ele tem filhos, se ele tem família, se ele vai passar fome, se ele vai passar necessidade, se a esposa dele vai ficar sem os mantimentos cotidianos. Não quer saber. Se quer saber que ele quer tomar aquela cadeira por poder. Então, as igrejas não têm mais aquele sentimento espiritual de Deus coloca, Deus tira, Deus bota, entendeu? Deus é que vai fazer a obra, não quero pegar a cadeira de ninguém, também não quero que ninguém pegue a minha, quero subir no ministério por Deus, soprando meu nome. Isso não existe, isso acabou, você pode esquecer disso aí, isso acabou. É tudo por influência, por amizade, é porque é filho do pastor através do nepotismo, é tudo isso que reina dentro dessas igrejas. Então por isso que eu estou falando para vocês, que eu disse que eu ia escancarar e rasgar o verbo e falar sem medo de represália. E quem fala a verdade não merece castigo, um ditado popular. E eu estou falando para vocês a mais pura verdade. Então, por exemplo, o sistema de convenção, eu falei para vocês, é uma gangue. Aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, tinha um rapaz que era meu amigo no tempo do finado Luiz Antônio. Nós começamos aqui com o Luiz Antônio, e o Luiz Antônio às vezes mandava lá em Porto Alegre ajudá-lo nos cultos de libertação. Esse rapaz cresceu ao lado do João Ferreira Filho, que já partiu, conquistou um grande espaço, se tornou um grande líder. Bom, esse rapaz fez parte da convenção. Ultimamente fizeram um rolo aqui, uma falcatrua tão grande com ele, levantaram 10 líderes, e esses 10 líderes acionaram uma vadia, uma prostituta, uma mulher, sei lá de onde que surgiu, e fizeram manchar a imagem desse cara para derrubar ele. Aí ele teve que entrar na justiça para pleitear contra esses pastores, tudo convencional da dentro do Rio Grande do Sul, que colocaram o nome dele nos autos. Está aqui, você pode abrir os autos e vocês mesmos examinar. Então acontece, pagaram falso testemunho, 10 unidos, para que a palavra de 10 valesse contra a palavra de um, porque aquele um teve influência no sistema convencional, na igreja do estado do Rio Grande do Sul, e se tornou grande. Então é um sistema mafioso. Ele teve que lutar também concorrendo à lei para poder provar que o nome dele não era um nome sujo. Imagina como é que fica a esposa dele, sabendo que ele é um homem sujo, se ele nunca foi um homem sujo. Se ele adulterou, como se ele nunca adulterou. Então, pagar falso testemunho, até isso eles fazem para manchar a imagem de uma pessoa íntegra, que nós o conhecemos, que foi nosso colega de ministério na época. Então entenda uma coisa, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando sem base, é um sistema mafioso, derruba as pessoas, humilha as pessoas, se tiver que pagar um falso testemunho, paga, se tiver que forjar um testemunho, forja. Então isso não é de Deus, isso nunca foi de Deus, meus irmãos, isso não tem Deus nessa história. Então vocês precisam entender que vocês não venham dizer para mim que vai congregar lá porque existe um remanescente, outros palhaços que vêm defecar pelos dedos aqui no rodapé do meu vídeo, que eu fico frustrado com esse tipo de gente. Isso me frustra, mas não me abala. Que não existe igreja perfeita. Quando que alguém aqui no canal disse que existe igreja perfeita? Aonde que esses otários tiraram essa palavra? Me perdoe a expressão, porque eles são otários, estão aprendendo todo dia, estão questionando aqui no canal, não passam de otários. Estão abestalhados. Que bestialidade é essa? De vir dizer aqui que não existe. Claro que não existe igreja perfeita, a igreja só será perfeita no dia do arrebatamento, que ela caminha cada dia. Eu tenho falado mais de 1000 vezes aqui. Aí vem aqui falar, agora dizer que a Assembleia de Deus é Deus é Amor e as outras denominações que se perderam, está dentro desse disciplina de não existe igreja perfeita. Não estamos falando de igreja perfeita, estamos falando de igreja corrupta. Não estamos falando de igreja falha, falhas corrigíveis. Estamos falando de corrupção generalizada. Estamos falando de prostituição do culto e do templo, do corpo físico. Estamos falando de roubalheira, de canalice, de banditismo, de sistema mafioso.
É isso que nós estamos falando. Vocês estão entendendo? Então isso não vem com essa conversa. Eu, por exemplo, vivi na minha época, por que eu tenho motivos de sobra para não retornar mais? Eu vivi na minha época uma época em que o próprio gerente do banco tirou financiamentos em nome de mais de 70 membros. Isso nós passamos aqui em Voti. Tirou financiamento em nome das pessoas e roubou o dinheiro, era o presbítero da igreja, o tesoureiro, e sumiu, teve que sumir daqui da cidade, embora para outra cidade aqui da região noroeste, porque logrou a igreja. Vocês entendem? E o pastor, onde é que estava? Por que não viu? O pastor sabia de todos esses empréstimos, mas isso aí tudo faz um X financiamento, sempre tem a lei do retorno, tanto é no financiamento de revenda como no financiamento de quantos, sempre tem um retorno para a igreja. Então, esses pastores são corruptos, eles mancham em contratos de terra. Eu já vi essas igrejas se corrompendo com contrato de terra, junto à prefeitura, tudo. Essas igrejas se corrompem de tudo que é jeito. Então entende uma coisa que eu quero dizer para vocês. É um sistema mafioso, sim. É um sistema mafioso. E os líderes são líderes de uma máfia. Ou de uma gangue, de um tráfico de droga. Onde a bala impera, onde mata, onde derruba por poder e por ganância e para manter-se no status e na cadeira. Onde tem mulheres lindas do tráfico, loiras e morenas, que andam de saia curta, ostentando a sensualidade, a prostituição. Essas igrejas estão prostituídas, como se fosse uma máfia. Pastores casados, aderindo a amantes, a mulheres, dormindo com mulheres nos hotéis. Isso não estamos falando aqui de uma igreja que tem defeito. A igreja toda, onde tem ser humanos, vai ter defeito. Não estou falando de defeito, estou falando de promiscuidade, libertinagem, pilantragem, safadeza e canalice. Para vocês que gostam de colecionar corruptos de estimação, vocês nem me conhecem, nem conhecem Bíblia. Não estou dizendo vocês todos aqui que amam a verdade, mas vocês caem aqui de paraquedas para defender esses bandidos. Olha o que estão falando, olha o culto desse camarada em Belo Horizonte, dessa igreja nova aí que surgiu, que me dá, não gosto nem de falar o nome desse troço. Olha só o culto disso. Aonde que essas igrejas vão parar? Para que mais uma igreja como essa? Essa é a nova universal do Brasil, essa ISA. Esse é pior que o Valdomiro Santiago. Vocês estão entendendo? É pior que o Edir Macedo. Vem nas asas da mentira. Vocês estão entendendo? Vem no engodo, vem forjando, vem mentindo, vem usando diabos, demônios, deixa o demônio usar e usa os demônios para usar os cristãos bestas que não querem ouvir a verdade, esses abestalhados. Então, o senhor está revoltado? Não estou revoltado nada. Não estou revoltado nada. A gente só fica chateado de saber que essas pessoas gostam de honrar as pessoas cientes, não são enganados porque na IPDA eles já ficavam do lado dessa gente. Quantos obreiros maravilhosos eu conheci na IPDA que eles mataram? Porque eles gostam desse tipo de gente, se levantar contra os espirituais e defender esses carnais. Eu cansei de ver dentro da IPDA obreiros mentirosos que mentiam com revelações, que oravam hora por revelação, mentiam, forjavam, desenterravam cruz, arrancavam pedra das pessoas que nunca existiu, bolas de sangue, colecionavam nos vidros e aterrorizavam as pessoas, e iam nos lugares, vinham com o carro lotado de comida, de dinheiro, de roupa. E o homem de Deus verdadeiro não ganhava nenhuma calça, nenhuma camisa. Então eu estou cansado com esse tipo de gente dentro de igreja, com esses crentes. Esses crentes me dão nojo, me dão aversão. É por isso que eu quero liderar um trabalho onde eu tenha um pingo de crentes espirituais que vão trabalhar, que vão viver, que vão cantar e vão viver uma vida digna, sem mentira, sem fofoca, sem falsidade, sem engodo, sem pressão e sem cobrança. A pessoa tem que saber o que ele tem que fazer no evangelho. Ele não precisa ser cobrado todo dia, que nem um maluco viver esse sistema mafioso ditatorial. Então essas igrejas são máfias. E o meu recado é para vocês. No final agora eu vou abrir. Já falei para vocês dos obreiros, do sistema mafioso. Já falei para vocês que as instituições não são mais igrejas, mas são... Nem empresas são, porque uma empresa que se preza não trabalha na corrupção. Não sonega, não faz nada. Isso são máfias. Isso só não entregam droga. Cocaína, maconha, crack, heroína. Isso aí entregam coisas forjadas que não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. Isso estão vendendo desgraça, maldição. Isso estão drogando as pessoas. Vocês estão entendendo? Isso estão colocando doses letais no corpo das pessoas, que as pessoas não conseguem mais abrir as suas mentes para ver nada. Estão tudo drogados, envenenados nesse sistema mafioso. Então são sim máfias. Máfias, porque lidam como máfias, porque agem como máfias.
as convenções, as presidências, a liderança, são homens mafiosos, satânicos, maçons. Vocês entenderam? Porque lidam como máfia, não tem misericórdia de ninguém, não tem misericórdia de alma de ninguém, não tem misericórdia da família de ninguém. Então são sim, não tem nome, empresas não são, porque a empresa trabalha com ordem de decências que se prezam. São verdadeiras organizações mafiosas, organizações que trabalham secreta, porque os seus membros não sabem nada, tudo atrás dos gabinetes e dos bastidores, tudo montado para levar para eles como se eles fossem gado, e eles aceitam de bom grado. Bom, meus queridos e amados irmãos, eu quero falar com os obreiros, vocês que são obreiros dessas igrejas, vocês que estão há anos e não querem sair, vocês precisam sair. Vocês vão morrer. Vocês que já está caindo seu ministério, vocês vão morrer lá dentro depressivo. Vocês têm que ouvir a mim, porque eu, se não tivesse saído, eu não sei como é que teria sido a minha vida, porque eu sofri, dei a minha vida, o meu sangue, meu trabalho, minha família, meus filhos. Só para vocês terem uma ideia, a minha filha mais velha não teve um dia digamos assim, de lazer, porque nós tínhamos que fazer o nosso lazer em meio à obra. Graças a Deus que elas tiveram pai e mãe, e hoje nenhum deles ficaram estragados, porque graças a Deus a gente sempre teve a cabeça no lugar. Então o meu conselho para vocês, vocês que estão a tempo, insistindo com isso, que ainda vai se colocar, que ainda vai ter um salário, vocês vão acabar sem salário, sem aposentadoria, sem nada, como eu acabei. Vocês entenderam? Porque vocês vão investir, que nem investir na obra 20, 25 anos, só como integral quase 20, mais 10 de tempo doado para a igreja, e vocês vão ficar numa idade avançada, sem salário, sem dinheiro, sem apoio. Os membros vão ficar contra vocês, porque esse povo é assim. Quando você não estiver mais ligado a essas instituições mafiosas, eles vão se levantar contra você e te isolar. A grande maioria dessas pessoas, eles lhe medem, dessas igrejas puxadas mais para o lado de seita, como a IPDA e tantas outras, eles te medem, eles te analisam, eles querem se julgar o bom sobre você, e eles não têm vida com Deus coisa nenhuma. É normal ficar olhando para você do pé à cabeça, assim, te analisando. Então, meus irmãos, entenda o que eu estou dizendo para vocês que são obreiros, que estão velhos lá dentro. Vocês já estão há 15, 20, 30, que estão indo para o lado da idade avançada, vocês tenham muito cuidado. Vocês tenham muito cuidado, para vocês não ficar doentes por causa desse sistema aí. Porque vocês vão sendo feridos, derrubados, tirados, vocês vão causando expectativa de melhorar, não dá nessa idade, você vai para outra, vai trocando daquele ministério, vai tentando, lutando, e quando vê você fica doente, a sua esposa reclamando, doente também. Os seus filhos vão ficar revoltados com o evangelho de Cristo verdadeiro por causa desse evangelho podre pregado nessas igrejas, porque os seus filhos vão ver o que essas instituições mafiosas fazem com seus pais, que são os obreiros. Vocês vão ficar destruídos. Vocês podem perder filho, mulher e família dentro dessas instituições, porque hoje elas estão pior que antes. Essas igrejas, elas começaram bem, mas de uns 30 anos para cá, 40, elas descaíram cada dia que passa mais. A visão deles, quando vai apertando para o lado do dízimo e das dificuldades e pandemia, eles vão sempre pensando neles. Eles vão canalizando todo o recurso para que eles se mantenham com condições de se alimentar e tudo, e os pastores vão ficando tudo para o lado. Não pense que você tem estabilidade e segurança nisso aí, que você não tem, meus irmãos. Outra coisa que eu queria dizer para vocês que estão novos, se converteram ontem, tem um sonho de pregar, coisa linda, eu também tive um dia, mas não quero jogar água fria em cima de vocês. Vocês que querem almejam por um ministério, que sonham em ser um obreiro, construir um ministério, você não cai na besteira de missão. Vocês estão entendendo? A missão é de Deus, é bíblica. Paulo foi um grande missionário, só que a igreja do tempo de Paulo respeitava Paulo e ajudava Paulo com as ofertas, com tudo. Paulo não tinha necessidade de nada, ele agradecia o que sobejava. Hoje, se você vai enviado por uma igreja como essa, como missionário, se você não der no couro lá, você vai voltar envergonhado. Se você for um grande missionário, você vai ser perseguido pelos que estão lá porque você se destacou deles, ou então você vai voltar para cá derrotado porque alguma coisa vai acontecer com você. Dificilmente a respeito com um missionário. Outra coisa, se você sonha, então você não vai enviado para uma igreja dessa como hoje para o campo missionário. Pense na sua esposa e nos seus filhos, porque essa igreja não tem responsabilidade com você. A obra é linda, o ministério é de Deus, mas eles não têm responsabilidade. Outra coisa, eu estou cansado de ver, aqui mesmo agora na minha cidade, voltou pessoas que estavam na África, na Guiné-Bissau, no Cabo Verde, tudo. E sempre foi assim, toda a vida, eu respiro missão desde que eu entrei na igreja. Eu congreguei numa das igrejas mais missionárias do Brasil, que foi a Assembleia de Deus de Voti, dos quais o pregador era o oficial dentro dos Gideões durante 12 anos, pastor Luiz Antônio. Então eu conheço muito de missão, fui missionário pela IPDA.
vi na Europa, eu trabalhei no Paraguai, conheço muito bem de missão. Vocês vão se desgastar, os lugares são difíceis, vocês vão ter suporte, a família de vocês vão se cansar, vocês vão continuar, a sua esposa vai chorar, você vai dizer, não mulher, fica firme, Deus é conosco, vai chegar a nossa vez, Deus vai nos abençoar, nós vamos ter um local na obra, Deus vai, nunca chega esse dia, e a sua esposa vai ficando doente. Então tenha muito cuidado com esses líderes mafiosos dessas igrejas aí, eles prometem, mas não fazem nada, eles fazem, e eles dizem que não chegou, eles usam o tempo. Qual é que é a desculpa deles? Sempre usar o tempo no seu ministério, não é o tempo ainda, mas aí pro filho não precisa ter tempo. O filho sobe no nepotismo a hora que quer. Os outros do grupo dele vai chegando e crescendo no ministério a hora que bem quer. Não tem tempo, mas tempo é só para você quando é para ser usado como subsídio bíblico para cima de vocês. Então, meus irmãos, não caia nessa besteira aí de que você foi plantado ali, tem que ficar ali, porque você vai crescer ali, porque isso aí era na igreja do passado, aquela igreja ordeira. Você não vai crescer ali, não, você vai perder seu tempo ali. Você não vai conquistar nada ali e o tempo de Deus para você ali nunca vai chegar, vai passar 5, 10 décadas, porque você vive aquele perfil de cristão que eles não aceitam. E eles vão colocar os deles, vai passar na frente de você sem ter tempo para eles. Então tenha muito cuidado. Vocês que sonham ser obreiro, vocês que sonham ser assalariado para a igreja, rejeite o salário de uma igreja e vá trabalhar. Rejeite. Se eu tivesse feito isso no passado, hoje eu teria uma vida muito mais ampla financeiramente falando para minha família. Então você vai no amor, você vai na palavra, mas eles não vão no amor e na palavra. Eles usam todos esses artifícios para lhe destruir. Então, meus irmãos, não é que eu estou frustrado ou coisa parecida, eu quero que vou poupar vocês. Por exemplo, se vocês não tiver cuidado, vocês vão entrar nesse sistema aí, vocês vão entrar nesses salários aí, vocês vão ser cortados. Vocês vão ser, a família de vocês vai ter necessidade, os filhos de vocês não vão ter vestuário, a sua esposa vai se cansar, vai ficar estressada, vocês vão perder casamento, vão perder um monte de coisa e vão acabar desviados do próprio evangelho. Tenho experiência nisso para falar para vocês. Vi muita dessa gente caindo e ainda hoje muita gente frustrada e caindo. Graças ao bom Deus eu só me levantei e continuei sempre de pé porque eu tenho uma estrutura muito forte espiritualmente falando desde o primeiro dia que cheguei na igreja. Deus decidiu de me provar e a prova é Ele me dá uma estrutura. Então por isso que eu não caí até o presente momento. Mas tenha muito cuidado. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Vocês, sabe por que eu estou orientando vocês? Porque essas igrejas é que nem uma máfia. Eles tiram quem quer. Eles botam quem eles querem. Digamos que vocês foram levantados por Deus, estão lá pastoreando dentro da AD, ou estão lá no IPDA, ou chega lá, muda o sistema da diretoria, ou muda um diretor, ou muda a lei. Ele pega, implanta, baixa um decreto na hora e muda tudo. Como aconteceu no IPDA, quantas vezes arrancaram todos os obreiros que estavam na frente das igrejas? E não dava explicação nenhuma. Nenhuma. Quantas famílias pereceu? Quando eu estava uma vez pastoreando em determinada cidade, eles baixaram uma lei em São Paulo que tinha que tirar todos os presbíteros que estavam na frente da igreja, tinha que tirar todos os responsáveis. Tiraram. Não perguntaram para ninguém nada. Então, por isso que você não pensa que você vai ter um futuro nisso. Que a sua vida vai ser uma vida sempre de indecisão. Não caia nessa. Sempre de indecisão. Sempre deixa eles botar os voluntários, aqueles que querem cuidar para eles. Não caia nessa, ser homem maduro, não seja tolo. Não faça sua família sofrer por tolice, por paixão ao evangelho. Deus vai entender, a paixão é linda e o evangelho é verdadeiro e a obra é verdadeira. Mas o que eles fazem com vocês, Deus vai entender, não vai cobrar de vocês. Vocês entendem, meus irmãos? Então entenda uma coisa. Na AD, por exemplo, digamos que você está ali pastoreando feliz da vida, conquistou espaço, troca um líder de convenção por uma jogada deles que não é espiritual, por uma máfia, sistema mafioso deles, assume outro, arranca vocês tudo, joga onde vocês, você acha que vocês vão ter de novo como revolver e se voltar e reconstruir tudo que vocês tinham? Não tem, meus irmãos. Acordem para a vida, meus amados. Você está entendendo? Então, pelo amor de Deus, eu vou ter que parar por aqui, porque vai dar bastante barulho agora, mas assim, ó, vocês, às vezes vocês podem estar bem, e o sistema vir e assumir e tirar vocês tudo de novo. E vocês perecerem. Vocês entendem, meus irmãos? Vocês podem perecer. Então tenha muito cuidado, não embarque nisso, não faça corpo com isso. Não entre nisso, porque vocês vão perecer. Vocês podem estar bem, pastoreando e tudo, tira vocês. Eles não estão preocupados com a sua esposa, nem com os seus filhos, nem com a sua mesa, com nada. Eles tiram vocês a hora que eles bem entenderem e vocês ficam à mercê. Tá certo, meus queridos? Fique em Cristo. Voltamos falando desse tema, se vocês gostaram, falem. Fique em Cristo, falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.